Gravar. Bom dia, professor. Bom dia, guerreiro. Tudo bem? Tudo bem? Tá joia. Fique em casa, né? Isso aí. Rapaziada, então, saudações rubro-negras a todos vocês, primeiramente, não é? E parou por Parou? aí. Parou por aí. O Flamengo, ele é assim, fica tranquilo. Uma hora você acostuma com ele, né? Tá certo, é isso Ó, aí. ano passado estava em cima do trio elétrico, aí disseram que ele foi campeão. Ele estava comemorando o título da Libertadores, mas foi campeão brasileiro também, tá? Aê! Né? Desce mais uma aí para comemorar, né? Esse ano joga, perde e é campeão, né? Ano que vem eu acho que não vai disputar e no final vai levantar a taça, né? Fica de fora do campeonato, no final ele é campeão. Ai, ai. Tem que ter, esse povo tem que ter alguma alegria, né? É Ô, verdade, é professor, verdade. vai Perdendo já funcionar é chamado campeão. como? A presença como? Oi? Bom dia, a presença vai funcionar como? Botando no chat No também? chat, no Você chat. tem horário específico para isso? Não, se vocês quiserem colocar mais pro final da aula, ou então bota tudo no início. A senhora entrou na sala, já joga, tá? Entrou na sala, já joga a presença, tá bom? Que aí depois eu vou lá e lanço, tá, gente? Então, queridos, só fazer uma apresentação aqui para vocês, né? Nós vamos trabalhar o direito penal 2, que é a teoria da pena, não é? Então, lá em penal 1, vocês aprenderam teoria do crime, viram que o crime é um fato típico, ilícito, culpável, viram que o crime ele é aquela conjunta, aqueles três elementos. Aí vocês estudaram, né, tipicidade, estudaram ilicitude, estudaram culpabilidade, viram o concurso de pessoas, não é? Creio que devam ter visto também o concurso de crimes, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. Agora nós vamos estudar a teoria da pena. Ou seja, nós vamos ver agora tudo que gira em torno da pena. Nós sabemos que o sujeito que pratica um crime, o Estado impõe uma pena, né? Vimos a teoria do crime, agora vamos ver a teoria da pena. O que nós vamos estudar nesse semestre? Nós vamos estudar as espécies de pena. Vamos estudar os princípios ligados à pena. Vamos estudar também, não é, como que o juiz calcula a pena. Né? E eu quero chamar a atenção para você que sonha em fazer prova com magistratura. A atividade que vocês vão aprender aqui é a atividade do juiz. Esse semestre vocês vão aprender a serem juízes de direito, calculando a pena. Né? Então, a dosimetria da pena é uma das matérias mais importantes desse semestre. Né? Depois a gente vai entrar também em alguns aspectos sobre a execução da pena. Tá? Como que inicia a execução da pena, quais são os direitos do apenado, a progressão de regimes prisionais, livramento condicional, até chegarmos ao fim da nossa disciplina com a extinção da punibilidade. Tá bom? Chegamos ao fim da disciplina com a extinção da punibilidade. Sejam bem-vindos aí, principalmente para quem quer fazer prova da magistratura. Né? Esse semestre em Direito Penal vai caminhar você exatamente para a cadeira do magistrado, você calcular a pena. Mas para isso você tem que conhecer toda uma teoria, né, que está por trás da pena, certo? Então, teoria da pena. Estão visualizando o slide direitinho aí?
Sim, professor. Show de bola. Queridos, então aqui no primeiro slide, eu venho falando para vocês um conceito de pena. Né? Pena é a sanção imposta pelo Estado através da ação penal ao criminoso, cuja finalidade é a retribuição ao delito perpetrado e a prevenção de novos crimes. Então, o que é uma pena? Pena é a sanção imposta pelo Estado através da ação penal. Óbvio, tem que ter um processo penal onde ele é submetido ao contraditório, à ampla defesa, né? Àquele que pratica o crime. E qual é a finalidade da pena? A finalidade da pena é a retribuição, ou seja, vou pagar o mal com o mal. Você praticou um crime, então vou pagar o que você fez através de uma penação. Essa é a ideia de retribuição, de repressão, de punição propriamente dita. Mas também visa a, visa a pena a prevenção, ou seja, evitar que o crime ocorra. Não é? Eu tenho que, de alguma forma, evitar, mandar uma mensagem, né, para a sociedade, para o indivíduo: olha, não pratique crimes, senão você vai sofrer uma pena. Então, ela tem esse caráter preventivo também. Não é? Então, a pena, ela tem é, duas finalidades. Primeiro, a retribuição. Segundo, a prevenção. E a prevenção, ela pode ser de duas maneiras. A prevenção, ela pode ser geral, né? Botei em vermelhinho aqui para vocês verem. A prevenção geral é voltada para a sociedade. Para a sociedade, né? E ela tem o caráter de intimidação. Então, você tem uma mensagem, né, para a sociedade que quem pratica homicídio pode sofrer uma pena, não é, de 6 a 20 anos. Se o homicídio é qualificado, pode ser de 12 a 30 anos. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Né? Será que essa intimidação tem funcionado? Será que o delinquente, na hora que praticar um crime, ele consulta o Código Penal para ver se compensa praticar o crime ou não? Né? Mas isso aí eu deixo para os estudiosos, aqueles que querem fazer um TCC nessa área, quem sabe. Né? E nós temos também a prevenção especial. A prevenção especial. Especial não é voltado à sociedade, é voltado ao indivíduo. E vai buscar a ressocialização. Tá? Então, a prevenção especial ela é dirigida ao indivíduo e busca a ressocialização. E aí vem a pergunta, né? Será que a ressocialização é possível retirando a pessoa da sociedade? Né? Será que o Estado tem tido sucesso nessa função de ressocialização? Ou seja, será que o Estado ele tem conseguido ressocializar essas pessoas que praticam crimes? Né? Será que acabou a reincidência no Brasil porque todo mundo que passou pelas unidades prisionais saíram de lá ressocializados?
Olha quantas indagações nós fazemos e olha o campo de estudo que nós temos nessa área do direito. Tá? Querem ver um outro questionamento? Vocês já viram, vocês devem se lembrar, acho que na época de vocês não era assim, mas na minha época era, e eu passei por isso algumas vezes. Né? A gente fazia uma bagunça na sala de aula, quando era garoto, né? A professora ia, pegava você pela orelha, levava lá para o cantinho da sala, deixava você em pé virado para o canto. Fica aí! E todo mundo vendo você passar por aquilo. Né? Então, seu castigo era o exemplo para todos os demais. Né? Eu, por exemplo, de vez em quando acontecia isso comigo, né? A professora me pegava. Tá vendo só? Assim você não vai ser ninguém na vida. Vai lá pro canto. Aí ia eu. Ficava lá. Né? E, enfim, né? Será que isso não... Será que a pena como caráter de expiação, não é? Não fere um pouco o princípio da dignidade da pessoa humana? É uma questão, não é? É uma questão. Então, olha só como que esse campo aqui é um campo fértil para discussões, né, científicas, inclusive, a respeito da função da pena, da função do próprio direito penal na atualidade. Né? Então, aqui vocês podem, de repente, aí, podemos ter alguns colegas que vão querer fazer um TCC nesta área. Né? Eu gostaria que aparecessem colegas aí querendo fazer um TCC nessa área sobre a função da pena. Tá? Muito bem. Os doutrinadores ainda fazem uma divisão, olha, eles procuram sistematizar essa prevenção. E eles criam, né, uma prevenção. Eles atribuem ângulos, eles atribuem alguns nortes, né, alguns, algumas orientações aqui, os postulados doutrinários, não é? Sobre a prevenção geral, que ela tem um fator negativo. Prevenção geral, que ela é voltada para a sociedade, né, tem um fator negativo, que significa o poder intimidador que ela representa a toda a sociedade destinatária da norma penal. É justamente aqui que eu estava falando para você de usar o caráter de expiação. Né? A sociedade vê o cara sendo punido, né? E fala, se acontecer isso com... Se vocês fizerem a mesma coisa que eles, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Né? Então, existe sim essa intimidação, ela acaba sendo necessária, a gente sabe, não é? Mas tem hora também que o Estado exagera, não é? Quantas vezes eu já vi sujeito preso em flagrante, a manchete do jornal enorme, assim, né? O cara algemado. Depois o cara é absolvido, uma notinha pequenininha assim no canto do rodapé. Fulano de tal é absolvido. E muitas pessoas nem ficam sabendo depois da absolvição. Tá? Tem a questão da o fator positivo dessa prevenção geral voltada para a sociedade, que é a reafirmação da existência do direito penal. É mostrar para a sociedade que o direito penal está vivo, que as leis penais estão em vigor, que o Estado ainda tem o poder de punir,
Isso é importante, né? Por quê? Porque temos que ter a, a ideia de segurança jurídica, né? Senão vira faroeste, né? Especial negativo, ou seja, um ângulo negativo no que diz respeito à ressocialização, né? A ideia da ressocialização, ou seja, perdão, a, a ideia da prevenção especial voltada ao indivíduo, significando a intimidação ao autor do delito para que não torne a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere quando necessário e evitando prática de outras infrações penais. Por que que esse é um ângulo negativo, né? Por que que esse é um aspecto negativo, né? Você vai tirar a liberdade de alguém, né? E você pune para que o sujeito não pratique novamente aquele crime, né? Pune para que ele não pratique novamente aquele crime. Mas nós sabemos que existe um número muito grande de reincidência, né, de pessoas que praticam crime, passam pelas unidades prisionais, saem e depois voltam a praticar crimes, né? Então, e nós temos um especial positivo, né? Ou seja, a prevenção especial voltada ao indivíduo com um ângulo positivo, que consiste na proposta de ressocialização do condenado, para que este volte ao convívio quando finalizada a pena ou quando por benefícios da liberdade antecipada. Apesar de nem tudo também é um massacre, não é? O sistema prisional também não é um calabouço. Você tem muitos exemplos bons, não é? Você tem muitos exemplos bons. No próprio complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro, não é? Você tem alguns presídios que são exemplos, né? Presídios onde existe de fato uma preocupação com a ressocialização, né? O último que eu visitei com alunos da FAA foi no Pedro Melo, salvo engano. Lá nós chegamos e pegamos uma aula de inglês, né? Os presos, né, dentro de uma sala com a professora dando aula de inglês, né? Depois, nós fomos para uma outra sala, onde eles estavam vendo um filme com a psicóloga e depois iam fazer um debate, né? Vimos também, né, uma padaria enorme, onde eles fazem pão e fornecem pão para várias padarias do Rio de Janeiro, né? O pão sai congelado, chega na padaria e só assa, né? Depois, ainda dentro lá da unidade prisional, nós chegamos a ver uma marcenaria enorme. E os presos fazendo muitas coisas de marcenaria, né? Então, assim, nem tudo é perdido, né? Nem a guerra, ela não está perdida ainda, porque existem ainda muitos bons exemplos dentro das unidades prisionais, ok? Vamos falar dos princípios. Vamos falar Vamos falar dos princípios relativos à pena, tá bom? Primeiro princípio é o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal, que alguns autores chamam também de intranscendência, tá? O princípio da intranscendência nada mais é do que o princípio da pessoalidade ou
da responsabilidade pessoal. O que quer dizer isso? Significa ser a pena personalíssima, não podendo passar da pessoa do delinquente. Ou seja, a pena não passará da pessoa do condenado. Está lá na Constituição, no seu artigo 5º, no inciso 45. Ou seja, ninguém pode cumprir uma pena para uma outra pessoa. Então, se o agente praticou um crime, só ele pode cumprir aquela penação, né? Ninguém pode, por ele, cumprir aquela pena. E se ele morre, os efeitos dessa pena também morrem, né? Os sucessores não vão pagar pela pena, né? Não vão ser apenados, né? Pelos crimes que o sujeito praticou, né? O que pode passar para os herdeiros, vocês vão ver lá quando lerem o artigo, é a obrigação de reparar o dano causado pelo crime, mesmo assim, no limite da herança. Então, o sujeito praticou um crime, né, e foi condenado a indenizar a vítima também na área civil, né, a um valor de R$ 50.000. Ele morreu. Bom, a pena de prisão, né, que ele ia cumprir de reclusão, ninguém vai cumprir para ele. Agora, a obrigação de indenizar os R$ 50.000 vai passar para os herdeiros, só que no limite da herança. Então, por exemplo, se ele deixou 30.000 de herança, né, esses 30.000 vão ser pagos, né, para indenizar o crime, mas eles não vão ter que tirar do bolso os outros 20.000. Né? Da mesma forma, se eles herdaram 50.000, 30.000, 50.000 eles vão poder indenizar a, a vítima e vão poder ficar com o restante de R$ 50.000. Então, assim, o que passa aos herdeiros é a obrigação de reparar o dano, mesmo assim, no limite da herança, né? Isso com a morte do apenado, tá bom? Então, esse é o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal, ou alguns autores preferem chamar de intranscendência. Tá bom? Muito bem. Próximo, o princípio da legalidade. Significa que não pode, não pode haver a pena ser aplicada sem uma prévia cominação legal. Cuidado, a palavra cominação legal é o seguinte: cominar pena é uma atividade do legislador. Então, o legislador, quando criou o artigo 121 do Código Penal, o crime de homicídio, e ele decidiu lá, por uma questão de política criminal, que o homicídio, a pena é de 6 a 20 anos, ele cominou aquela pena, aquele crime. Não confundir com aplicação da pena, porque a aplicação da pena é uma atividade do juiz, do magistrado. Então, o juiz, quando ele vai julgar um caso concreto, né, e ele tem que aplicar uma pena dentro daqueles limites de 6 a 20 anos, e ele calcula a pena e chega lá a 7 anos, o juiz aplicou a pena. Então, cominação de pena, atividade do legislador. A aplicação de pena, atividade do juiz. Tá? Agora, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Né? A Constituição, ela diz algumas penas que não são admitidas. Aí no seu artigo 5º, né, 39, né, ele vai dizer que não haverá penas. Aliás, minto. Vou passar para vocês direitinho aqui o artigo.
Existem penas que são vedadas na Constituição Federal. A pena de morte, por exemplo, ela segue uma regra. Ela não é admitida. Essa é a regra. A exceção é que a pena de morte seja admitida, não é? Quando se tratar, né, em caso de estado de guerra, não é? Em estado de guerra é possível a pena de morte. Para quem? Para quem trai o exército brasileiro, para quem trai a pátria, não é? Ele sofre a pena de, é, de morte, não é? Então, assim, traidor da pátria ele é fuzilado no Brasil, não é? Aquele que trai o exército, aquele que trai as forças armadas em período de guerra, não é? O Código Penal Militar vai dizer como que é esse fuzilamento, não é? Cada um com o seu fuzil, um deles com um fuzil com uma bala de munição de verdade, todos os demais com munição de festim, para que ninguém saiba quem deu o disparo fatal, né? E aí, na ordem, ele é atirado e ele é fuzilado. Portanto, aquele que trai a pátria. É a única pena de morte que existe no Brasil, né? Outro dia eu vi um cara falando uma besteira, mas uma besteira, e tanta gente batendo palma, falando que o Brasil tinha que declarar estado de guerra sempre, porque no estado de guerra é admitida a pena de morte. E aí poderia matar esses vagabundos, esses traficantes, todo mundo, né? Olha que idiotice. A pena de morte no Brasil é para aquele que trai o exército, é para o traidor, né? Então, assim, é meio que complicado, né? Ver um cara falar isso e tanta gente bater palma para ele, né? O 39 da Constituição Federal vem falar para a gente o seguinte, ó. Vou ler para vocês aqui só um minutinho. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Aí também você tem aqui um outro inciso mais à frente, que é o inciso. Peraí. Que é o inciso 46, que ele vai dizer assim: olha, a lei regulará a individualização da pena e adotará entre outras. E aí a Constituição diz quais são as penas que podem ser adotadas, não é? Ele diz lá, né, que são a pena privativa de liberdade, a perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penas que podem ser adotadas no Brasil. E nós temos, logo a depois, no artigo aí, 47, né, não haverá penas, e aí vem falando, né, de morte, salvo em casos de guerra declaradas, nos termos do artigo 84, inciso 9 da Constituição, né? Também de caráter perpétuo. Por que não pode ter pena de caráter perpétuo no Brasil? Primeiro, porque a Constituição ela é taxativa em negar, né? Mas por que a Constituição nega? Nega por quê? Porque se a pena ela tem um caráter de ressocializar e eu quero fazer com que essa pessoa seja reintegrada à sociedade, vejo que essa reintegração, essa ressocialização é incompatível com a ideia de uma prisão perpétua, não é?
Então, não se admite a pena de caráter perpétuo no Brasil. Também não se admite a pena de trabalhos forçados. Como assim, Ricardo? Veja bem, o preso ele tem obrigação de trabalhar. Mas como assim, Ricardo, ele tem obrigação de trabalhar? Qual é a diferença entre obrigação de trabalhar e trabalho forçado? A lei de execução penal, ela tem vários direitos para quem trabalha. Tá? Então, por exemplo, lá na colônia penal, por exemplo, né, o sujeito tem que trabalhar, ele está no regime semiaberto, ele tem que trabalhar intramuros durante o dia. A cada dia de trabalho dele, 3 dias de trabalho, um dia a menos na pena. É o Instituto da Remissão. A cada 3 dias de trabalho, um dia a menos na pena. É o Instituto da Remissão. Não é? Ele pode também progredir, se ele desempenhar bem o trabalho dele, ele pode progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Começa no regime mais gravoso, né, que é o fechado, e ele vai para o semiaberto, depois já para o aberto, se ele desempenhar bem o trabalho dele. Agora, o que vai acontecer se ele falar assim, olha, não vou trabalhar? Tudo bem, você não vai ser forçado a trabalhar, mas também você não vai ter a remissão e você vai demonstrar que você está com um comportamento incompatível com a ideia de ressocializar. Não é? E aí você simplesmente não vai, você não vai merecer aquela progressão do regime, porque você não está demonstrando que tem interesse em se ressocializar. Então, qual é a diferença de trabalho obrigatório e trabalho forçado? No trabalho forçado, você não tem essa escolha. No trabalho forçado, eu pego você, coloco lá aquela bola no pé, né? E obrigo você a trabalhar. Né? E obrigo você a trabalhar. Né? Aquilo ali é trabalho forçado. No Brasil não tem isso. No Brasil o trabalho é obrigatório. Você não quer cumprir com a obrigação? Tudo bem, mas aí você também não vai ter os direitos inerentes ao trabalho. Né? Agora, se você cumprir a sua obrigação, daremos a você vários direitos. Certo? Então, no Brasil, o trabalho do preso é obrigatório dentro da unidade prisional, mas isso não quer dizer trabalho forçado. Também não há no Brasil a pena de banimento. Pena de banimento. Tá? Pena de banimento não existe no Brasil. O que é o banimento? É o exílio, né? Pega a pessoa e some com ela. Tá? E por último também, não existe pena cruel. O que é pena cruel? É aquela pena invasiva, aquela pena que vai no corpo, né? Que atinge o corpo do apenado, não é? Chicotadas, enfim, essas coisas não existem no Brasil. Né? Cortar a mão, como tem lá em alguns países de cultura muçulmana, né? Enfim, tá? O outro princípio é o princípio da inderrogabilidade. Que significa ser a pena inderrogável, uma vez constatada a prática da infração penal, ou seja, não pode deixar de ser aplicado. Pera, só um minutinho, desculpa. Agora sim. Significa ser a pena inderrogável, uma vez que constatada a prática da infração penal, não pode deixar de ser aplicada, consequência da legalidade. Né? Então, assim, salvo, existe algumas exceções, né? Nos casos de anistia, graça, indulto, né?
Mas aí a gente trabalha lá na frente em extinção da punibilidade. A regra é, a pena é inderrogável. O sujeito cumpriu pena, mas foi apenado, condenado, mas tadinho dele, né? Não vamos deixar ele cumprir pena não, né? Não, ele tem que cumprir. Né? Ele tem que cumprir. Existem as espécies de perdão estatal, de indulgência, né? Que são em casos específicos. Lá no artigo 107 do Código Penal, nós vamos ver lá no final da matéria, anistia, graça e indulto, né? Que vocês vão ver que são para casos específicos. Mas a grande regra é que a pena ela é inderrogável. O outro princípio é o princípio da proporcionalidade. Significa dever ser a pena proporcional ao crime, guardando equilíbrio entre a infração praticada e a sanção imposta. Então, assim, a resposta do Estado tem que ser proporcional ao crime. Né? A resposta do Estado tem que ser proporcional ao crime. O sujeito, por exemplo, não pode praticar um crime de estelionato e ter uma pena de 12 anos e o outro, um homicídio, ter a pena de 6. Né? O juiz deve buscar, dentro dos limites amparados na legislação penal, né, aquela pena que seja proporcional ao caso concreto. A pena ela tem um limite combinado em abstrato no tipo penal. O furto, 1 a 4 anos. Né? Já o estelionato é de 1 a 5. Né? Já o roubo é de 2 a 8. A extorsão mediante sequestro com resultado morte é de 24 a 30. Vejam que existe essa proporcionalidade, ela já começa na própria lei, dando limites de pena mais graves, mais dilatados, né, para os crimes mais graves e delimitação de crimes, né, de penas menores para crimes menos gravosos, certo? Então, a princípio da proporcionalidade vai buscar o quê? Com que a resposta do Estado, ou seja, que a pena seja proporcional ao mal causado pelo agente. Tá? O outro princípio, um dos princípios mais importantes, depois, obviamente, do princípio da humanidade, né? Acho que tinha gente tentando entrar aqui. Não, impressão. Então, o princípio da individualização da pena, depois do princípio da humanidade, é o princípio mais importante. Porque lá no artigo 46, quando eu li para vocês que a lei regulará a individualização da pena, significa que a pena ela tem um caráter individual, ela é dirigida ao indivíduo e, para tanto, é necessário que essa pena ela atenda especificamente às condições do caso concreto, à individualização do caso concreto e também às condições pessoais do indivíduo. Seria correto dar a mesma pena para o crime de homicídio daquele que tem uma discussão no botequim por causa de futebol e mata o outro? Não é? A mesma pena para o pai que mata o estuprador da filha? Não é? Seria correto, por exemplo, a mesma pena para o traficante de drogas, aquele que é chefe da boca de fumo lá, da ordem, ter a mesma pena
daquela mãe que vendo o filho no presídio com síndrome de abstinência, né? Introduz lá um cigarro de maconha, um pino de cocaína dentro da vagina e vai fazer uma visita para ele, para tentar passar aquela droga para ele. Né? Vejam que os aspectos, os casos concretos têm as suas peculiaridades. E as pessoas também têm as suas peculiaridades. Então, a pena que ela está lá num limite abstrato enorme, né? Homicídio para todo mundo de 6 a 20 anos. Mas no caso do Mévio, eu tenho que achar entre 6 e 20 anos uma pena específica para o Mévio. E essa individualização da pena vai levar em consideração os caráteres, os aspectos individuais do caso e do próprio réu. Tício é primário, não tem antecedentes criminais, tem uma excelente conduta social. Tício é um sujeito trabalhador, honesto, pai de família. Né? Praticou homicídio por quê? Praticou homicídio porque o vizinho provocava ele, chamando ele de um apelido que ele não gostava, que ele ficava nervoso, e durante anos o cara fazia isso com ele. Né? Então você já começa de acordo com as características do caso, com as individualidades do caso e com as peculiaridades da pessoa, você começa a chegar a uma pena específica. E aí, por exemplo, você chega lá a uma pena de 6 anos, a pena mínima para ele. Você, então, nesse caso, fez a individualização da pena. Você tirou do limite abstrato, que era vago, 6 a 20, a pena de 6 anos para Tício, verificando o quê? Os aspectos individuais do caso e do próprio Tício. Isso é a individualização da pena. E essa individualização da pena, ela tem 3 fases. Tá? Tem a fase legislativa, a fase judicial e a fase na execução. Fase legislativa. O legislador ele começa a individualização quando ele cria a pena para os crimes. Então, por exemplo, ele criou lá a pena alta de homicídio, né, de 6 a 20 anos. Né? Por quê? Porque é um crime grave. Mas o crime de furto, ele criou já uma pena menor, 1 a 4 anos. Lesão corporal, 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano. Né? Então, a individualização começa no campo abstrato, no campo do legislador. Depois você tem judicial. Quando o juiz, analisando o caso concreto e verificando as peculiaridades do caso, ele vai estabelecer uma pena específica para o agente. Então, se a pena é de 6 a 20 anos, eu vou analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, a conduta da vítima, as agravantes, as atenuantes, e aí eu chego numa pena, por exemplo, de 12 anos. Então, ali é a fase da individualização judicial. E, por último, a fase de individualização na execução da pena, porque agora ele vai para o sistema prisional e vai cumprir a pena dele. E lá ele vai exercer um trabalho compatível com as ocupações habituais que ele já tinha. Então imagina um dentista que ele é condenado e vai cumprir pena. E lá ele tem que trabalhar.
Não seria muito mais útil que dentro do presídio ele trabalhasse prestando assistência dentária para os presos? Né? O sujeito é carpinteiro. Dentro da colônia, a colônia industrial aqui, né, eu tenho a padaria e eu tenho a marcenaria. Olha, se ele era marceneiro, vou colocar ele na marcenaria. Então, qual é o crime que ele praticou? Foi um crime contra a dignidade sexual, um crime de estupro? Eu não vou colocar ele junto com os demais presos, porque os demais presos vão matá-lo. Não é assim? Então, queridos, isso é a individualização na fase de execução. Então, esse é um princípio muito importante. Né? Talvez seja o princípio mais importante ao lado do próximo, que é o princípio da humanidade. Né? O princípio da humanidade, né, o Brasil vedou a aplicação de penas insensíveis e dolorosas, devendo-se respeitar a integridade física e moral do condenado. Os artigos que eu li para vocês anteriormente. Não se admite penas cruéis, não se admite penas invasivas, não é? Penas vexatórias, penas que adentram na esfera corporal do indivíduo, banimento, a pena de morte somente em caso de exceção. Não é? Então, isso aqui é o princípio da humanidade. Não é? Que também a gente pode falar que o princípio está ligado intimamente com o quê? Com a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, que é o epicentro do direito. Não é? É o epicentro do direito. Espécies de pena, mas agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Até aqui, alguma dúvida? Por mim tá de boa, professor, não tenho não. Tranquilo, né? Bem explicadinho. Bem Bacana. explicadinho, mestre. Bacana, bacana. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho de 10 minutos para tomar um café? Show. Podemos, né? Vamos tomar um cafezinho, vamos agitar um pouquinho a cabeça, não é? Daqui a pouco eu estou de volta. Até já, gente. Para a gravação. Quando for assim, avisa mesmo, moçada. Então, vamos lá, retomando aí para a aula, vamos falar das espécies de pena, né? As penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. As penas privativas de liberdade são essas aí, olha, reclusão, detenção e prisão simples. Reclusão e detenção, elas são aplicadas aos crimes. Já a prisão simples é aplicada somente às contravenções penais. Qual é a diferença? Olha, reclusão e detenção, essas duas aqui, ó, que eu vou colocar em negrito
vermelhinho mais forte para vocês, desculpa. Reclusão e detenção, elas são utilizadas aos crimes. Significativamente falando, não existe diferença entre elas. Ambas possuem encarceramento, não é? E ambas possuem rigor penitenciário. Vão ser cumpridas em unidades prisionais, não é? Então, significativamente, não há diferença entre elas. A diferença é que o legislador optou em punir com reclusão os crimes mais graves e detenção os crimes menos graves. Consequentemente, o tratamento dispensado aos crimes punidos com reclusão, o tratamento é muito mais gravoso do que o tratamento que é dado aos crimes punidos com detenção, que é um tratamento mais brando, não é? Então, vocês vão ver ao longo da matéria que o tratamento dispensado aos crimes punidos com detenção é mais brando do que o tratamento dispensado aos crimes com reclusão. Por exemplo, na reclusão, você pode iniciar o cumprimento de pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, você nunca começa em regime inicial fechado. Sempre começa ou no semiaberto ou no aberto, porque são crimes mais brandos, né? Já a prisão simples se aplica no caso das contravenções penais. E, como elas são muito pequenas, 15 dias, 10 dias, 20 dias, não há rigor penitenciário. Ou seja, a pessoa fica lá, não é num presídio, numa casa de custódia, ou nas antigas delegacias de carceragem, né, das delegacias de polícia, antigamente tinha carceragem, né? E a gente fica lá o tempo que tem que ficar e depois sai. Não tem rigor penitenciário nenhum. Ok? Então, essas são as penas privativas de liberdade. Nós temos outras penas, que são as penas restritivas de direito. Oi? Licença, é que minha internet caiu. O senhor estava falando que significativamente não há diferença. E daí para lá o senhor pode repetir brevemente para mim? É muita coisa, é muita coisa. Tá. Eu vou te pedir para depois você ver a aula gravada, tá Tá bom? bom. Mas é bastante coisa que você perdeu aí, tá? Depois você dá uma olhadinha que a aula vai estar gravada lá, tá bom? E aí você vai recuperar esse preju aí, tá? Uhum. Então, aqui as penas restritivas de direito são as seguintes: prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fins de semana, prestação pecuniária e perda de bens e valores. São o que nós chamamos de penas alternativas. Ou seja, penas que são alternativas, penas que devem ser aplicadas ao invés da pena privativa de liberdade naqueles crimes que a lei permite, né? Eles não estão previstos na lei como as penas privativas de liberdade, não estão previstos no artigo. Então, por exemplo, você tem lá o homicídio, reclusão, pena de 6 a 20 anos. Está lá a pena de reclusão combinada no preceito secundário do artigo 121 do Código Penal. As penas restritivas de direitos, não. O juiz, verificando as condições do caso concreto, verificando que ele preenche, né, os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal, que nós vamos estudar mais à frente, ou seja, crime praticado sem violência ou grave ameaça, crime que a pena máxima não excede a 4 anos, o sujeito sendo primário, né? Então aí você teria
o quê? Você teria, então, a possibilidade do juiz substituir aquela pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Tá? Já a pena de multa, ela é combinada no preceito secundário. Ela pode aparecer do tipo penal, né? Onde lá aparece pena, por exemplo, no furto, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ela pode aparecer cumulativamente, como é o caso do furto, ela pode aparecer sozinha, tem crime que é punido só com multa. Não é? E também ela pode aparecer alternativamente. Por exemplo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E aí o juiz calcula a multa num sistema que vocês vão aprender também comigo. Eu vou ensinar para vocês não só como se calcula a pena privativa de liberdade, quais são as hipóteses em que você pode substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, e também vou ensinar a vocês como que se calcula a pena de multa. Ou seja, tudo que o juiz faz, eu vou ensinar para vocês. Agora eu trouxe aqui para vocês, depois das espécies de pena, só um minutinho, fiz um equívoco aqui. Eu trouxe para vocês algumas só um minuto, tá? Bom, antes de entrar no tema, na nossa próxima aula, e a gente vai começar a falar já de penas privativas de liberdade, né? Eu trouxe para vocês aqui alguns slides sobre as principais correntes de política criminal voltadas para a teoria da pena. Né? Então, essa segunda parte aqui da aula, ela tem muito mais o caráter filosófico, né? Na busca do que seja ideal para a pena no Brasil, quais são os ideais políticos criminais que discutem não só a intervenção do direito penal, mas a necessidade de uma penação cada vez maior ou menor, né? E essa aqui, daqui para frente, até o final da aula de hoje, vai ser uma aula com viés extremamente filosófico para a gente entender um pouco essa questão da necessidade de uma penação cada vez maior ou menor dentro da realidade social brasileira. Tá? Então eu trouxe para vocês pequenos tópicos sobre as principais correntes, né, que discutem o direito penal na atualidade. Então a primeira delas que eu trouxe aqui é o abolicionismo penal. É um movimento cuja finalidade é alterar a concepção atual do direito penal, demonstrando que o caminho é a descriminalização e a despenalização máximas, evitando-se encarcerar pessoas a pretexto de castigá-las ou promover a sua recuperação. Trouxe aqui uma lição do Luke Hussmann, que ele diz: corrente de pensamento orientada para a abolição das penas e dos sistemas penais, conhecida simplesmente como abolicionismo. Assim, o grupo que defende essa ideologia não acredita em uma política criminal alternativa, mas sim na alternativa à política criminal. Então, o abolicionismo ele vai apregoar a despenalização, a descriminalização máxima. Né? Então, por exemplo, hoje nós temos poucos defensores do abolicionismo penal.
tá? Porque eles pregam uma despenalização máxima, máxima mesmo. Ou seja, é só permanecer como crime aquelas coisas assim, praticamente crime de sangue. E mesmo assim, com penas pequenas, enfim, não é? Será que essa corrente seria ideal para a realidade brasileira contemporânea? O que que vocês acham? Gostaria de ouvi-los também, né? Não querem falar? Como é que é, mestre? Repete aí. Desculpa. Professor, Oi, pois bom não? dia. Bom dia. Então, o máximo eu acho que seria um exagero, apenas os crimes de sangue. Agora, tem muitos crimes leves que eu acho que o encarceramento, muitas vezes, até mais no sistema atual do Brasil, ele piora o indivíduo. Uhum. Se fosse justo, se conseguisse levar ao pé da letra a ressocialização dos indivíduos que são encarcerados, seria ótimo. A pessoa, tipo, eu defendo ela entrar lá, ter a privação de liberdade pelo que ela cometeu, mas ela aprendeu alguma coisa com aquilo. Não simplesmente você amultuar a pessoa na cadeia, fica lá sofrendo, depois solta na rua e o cara vai praticar o crime de novo. Entendeu? Então, o máximo, eu acho um exagero isso. Agora, tem muita coisa, a gente sabe que a pessoa fica presa, não precisava estar presa, e ela fica presa à toa, às vezes sai pior do que entrou lá dentro. Até a mescla cultural, né, ô Vinícius? Por exemplo, a gente falou nas outras aulas de, por exemplo, assim, a gente vive numa cidade pacata de interior, que não tem facções nem nada. O camarada vai para uma instituição, né, de um presidial dessa, Semestre passado, não ele foi? vai onde tem facções. O cara fica pior, né? Ele sofre lá e tem contato com outro mundo. Então, assim, o processo de ressocialização em si, ele é ótimo, né? Realmente para a nossa sociedade, a gente precisa. Às vezes o camarada cometeu um ato no momento, né, de total descontrole emocional. Às vezes o camarada em si, ele não é uma pessoa má, né, por instinto e tal. Ele foi levado para aquele tipo de atitude e ele está pagando por aquele erro que ele teve. Mas assim, o cara num contato com o mundo que é totalmente adverso ao que ele pensa, às vezes valores daquele camarada, torna o sujeito pior. Exatamente. Você acaba fazendo ao invés de você resgatar o sujeito, você afunda ele de vez no mundo do crime, né? Esse viés é muito pesado. Seria então possível trabalhar não um abolicionismo penal, né? Mas de repente o pensamento de vocês vai casar mais com essa corrente aqui, ó, direito penal mínimo, que é diferente do abolicionismo penal. Direito penal mínimo, um direito penal é racional e correto à medida em que as suas intervenções são previsíveis, Apenas, apenas aquelas motivadas por argumentos cognitivos que resultem como determinável a verdade formal, inclusive dos limites acima expostos. Estou pegando aqui o Bonanano. Uma norma de limitação no modelo de direito penal mínimo informada pela certeza e pela razão é o critério do favor rei, que não apenas permite, mas exige intervenções potestativas e valorativas de exclusão e de atenuação da responsabilidade cada vez que subsista a incerteza quanto aos pressupostos cognitivos da pena. Peguei aqui uma lição do Ferraioli, que é uma lição, a forma com que ele escreve, né, uma forma um pouco difícil de a gente entender, mas ele está dizendo que o direito penal mínimo é o seguinte: o direito penal mínimo ele intervém o mínimo possível na vida social. O direito penal ele não tem o dever de resolver problemas sociais. Problemas sociais se discutem com políticas sociais. Então, o direito penal ele interfere o mínimo possível na vida das pessoas. Por isso, direito penal mínimo. E só se aplica a potestade, ou seja, o poder de punir, naqueles casos de extrema certeza, onde você verifica que realmente não tem jeito. Esse sujeito aqui tem que ir para o presídio. Não é?
Se todas as vezes que for possível atenuar, todas as formas com que for possível abrandar, todas as vezes que for possível diminuir a pena, você utiliza esse recurso, esse mecanismo. Não é? Então, por exemplo, olha só que ideia interessante de direito penal mínimo. O usuário de drogas. O usuário de drogas na lei original, lei 6368/76, era punido com pena. Pena. O sujeito cumpria pena. Já na lei recente, né, lei 11.343/06, ele é punido com penas alternativas. Ou seja, advertência, prestação de serviço, frequentar cursos de recuperação. O que é o direito penal mínimo? Não é o direito penal que não existe, como no caso do abolicionismo, mas é um direito que interfere o mínimo, mas interfere. Então, por exemplo, o usuário de drogas, eu preciso botar ele no presídio para cumprir pena junto com o traficante, porque ele vai aprender a traficar. Então, eu faço que um caminho alternativo para ele. Vejam que o direito penal, ele não deu uma carta branca para o crime, mas ele atua o que de forma mínima. Não seria esse o entendimento de vocês? O que vocês acham? É mais voltado para esse, né? Eu não digo que é totalmente, porque, assim, todos os conceitos a gente acaba extraindo um pouquinho de cada um, a gente acha que alguma coisa é certa. Por exemplo, assim, mestre, no meu pensamento, poderiam ter crimes que você não poderia, não deveria ter progressão de regime, né? Por exemplo, um cara que comete um latrocínio, né? Realmente um traficante desse, né? Que tem uns crimes, sei lá, classificados como hediondo, não poderia ter diminuição de pena. Eu acho que esse maluco deveria cumprir a pena total, até mesmo pelo risco dele na sociedade. Mas, assim, é meu pensamento. Aí o seu pensamento vai se adequar, sabe a quem? A esse aqui, ó, que está no quadro agora aí. Direito penal máximo. Então, Tem para todos os gostos, parceiro. Aqui, né? Daqui tem para tudo. Tem para todo mundo. Professor, Oi. no Brasil é muito difícil, meu Luiz, até concordar comigo, é muito difícil você se adequar a um desses. Sabe por quê? O que está escrito é lindo. Pô, se a gente conseguisse pegar um jovem que está no tráfico, roubando, botar ele encarcerado e conseguir recuperar ele para a sociedade, ele voltar estudando, trabalhando, produzindo, ajudando a sociedade de alguma coisa, seria perfeito. Agora, não é isso que acontece. Então é muito difícil você tomar partido de uma desses direitos, tipo máximo ou atenuar, porque praticamente o sistema não deixa fazer isso. É igual a gente entra em contradição. Você quer um lado é bom, só que o outro também é bom. Hein, Vinícius, aquilo Tem que que a gente mesclar eles todos. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius, e aí eu falo para todos, né? Direito penal, poder judiciário, Ministério Público, delegado de polícia, sabe o que eles fazem? Enxuga gelo. Verdade. Tudo enxugando gelo. Você sabe por Um quê? camarada falou isso para mim. Você sabe qual é a grande necessidade que muda totalmente isso aqui? Uma palavra chamada educação. Quando você vai no Rio de Janeiro e eu desço ali na Leopoldina e eu vejo uma garotada de 12, 13 anos pulando em cima do meu carro para limpar o vidro, para ganhar uma moedinha, para no final do dia vir um garoto mais forte dar um tapa na cabeça dele, tomar aquele dinheiro todo que ele passou ali o dia inteiro, ele voltar para casa com fome e não levando nada consigo. Eu olho aquilo com uma tristeza no coração, porque ele não era para estar ali, ele era para estar numa escola que ele entrasse 8 horas da manhã
e só saísse às 6 da tarde, onde ele não aprendesse somente as letras, onde ele aprendesse o esporte, onde ele aprendesse música, onde ele aprendesse arte, onde ele aprendesse informática, onde ele se alimentasse durante o dia. Mas investir nisso é muito mais difícil. É mais fácil criar uma lei para botar na cadeia. Tão mais fácil. Também não é interessante pro político, né, mestre? Só um minutinho. Porra eleitoral, né? Criamos uma lei. Não, é interessante, sim. É interessante. Você cria uma lei para punir e joga. Oh, todo mundo bate palma para ele. Mas eu lembro que no Rio de Janeiro, o governador Leonel Brizola, ele criou junto com Darcy Ribeiro um modelo de educação que obviamente importou de Cuba, que foi o CIEPS. O CIEP era assim, o aluno chegava 8 da manhã, saía às 6 da tarde. E ele tinha aula das letras, né? Matemática, ciências, né? Tinha esporte, tinha música, tinha curso profissionalizante, tinha inglês. Mas o que acontece? Foi tão aplaudido o CIEP na época que apelidaram de Brizolão. Quando apelidaram de Brizolão, acabou. Porque aí o outro governador não queria investir em um projeto que tinha o nome do adversário político dele, Brizolão. E hoje os CIEPs, nós sabemos que alguns funcionam, outros não. Né? Ficou esquecido esse programa. Esquecido esse programa. Não é? É interessante isso, porque o estado do Rio de Janeiro foi o estado mais saqueado e roubado desde então. Nenhum estado do Rio de Janeiro, no estado do Brasil, foi mais saqueado do que o Rio de Janeiro. Então, quando eu passo ali naquele semáforo e olho aquilo, aquela realidade, não é? E eu fico imaginando lá o garoto que passou o dia inteiro ali, naquele sol do Rio de Janeiro, né? Limpando a água limpando o para-brisa do carro para ganhar uma moedinha. E no final vem alguém dar um tapa na cabeça dele, toma aquele dinheiro e vai embora. E ele com fome está voltando para casa. Eu até entendo que chega uma hora que o sujeito se revolta. Pega um boné, bota o boné embaixo da mão para dizer que está armado. Para aí, é um assalto. Pega o dinheiro e sai correndo. Então, assim, o Estado exige, mas não dá. Então a conta não fecha. Porque se o Estado desse educação integral, e aí sim, se o sujeito tem a oportunidade, não aceita e prefere o crime, aí é diferente. Aí eu seria até a favor do direito penal máximo. Aí eu até seria a favor do direito penal máximo, ia bater palma. Né? Os caras têm toda a oportunidade do mundo, opta pelo crime, direito penal máximo para ele. Pô, sem problema. Mas um Estado que não dá o mínimo, saúde e educação é mínimo. Saúde e educação é o básico. Né? Não dá. E agora vem com a tesoura para cortar. Então, eu fico bastante preocupado. Mas o direito penal máximo é um método de aplicação do direito penal cuja finalidade é punir a infração mínima
a fim de não se tornar algo mais grave, sem que haja maiores freios ou limites para a aplicação dessa pena. Ou seja, não importa qual é o crime. Se é crime pequenininho, tem que punir, tem que botar na cadeia. Prega o encarceramento em massa. Direito penal máximo é um modelo de direito penal caracterizado pela excessiva severidade, pela incerteza e imprevisibilidade de suas condenações e penas, voltado à garantia nenhum culpado fique impune, ainda que custe o sacrifício de algum inocente. Olha, palavra de Luiz de Ferraioli, né? Esse sistema vem sendo adotado primordialmente nos Estados Unidos, implicando o método vigente denominado de tolerância zero. Aí o cara vê nos Estados Unidos e acha isso bonito. Então, eu gostei. Americano é o cara. Aqui no Brasil tem que ser assim. Só que nos Estados Unidos o cara tem um pouquinho mais de oportunidade do que aqui. Um pouquinho, que eu estou sendo irônico, né? Lá o cara tem um pouquinho mais. Até porque nós sabemos que lá a tolerância zero são para os latinos. Não é? Para os filhos dos norte-americanos, a tolerância não é assim, então, tolerância zero, né? Eu lembro, na Guerra do Golfo, eu estava assistindo televisão, aí estava mostrando os americanos que estavam indo pegar os caças, né? Os F-15, sei lá, F-5, não sei. Só garotão americano, não é? Lourinho, né? Olhinho azul, fortinho, subindo para entrar no caça e viajar. E aí a tropa terrestre, não é? A tropa terrestre que estava indo pelo chão, assim, soldado Gutierrez, soldado Hernandes. Pô, tá de sacanagem. O estilo americano de ser é uma coisa para ser estudada, né, cara? Aí o cara quer apertar, fazer o direito penal máximo no Brasil. É porque dá voto. Dá muito mais voto, queridos, você fazer uma lei dessa, né, do que, por exemplo, investir num presídio com um modelo de ressocialização ideal, que seria o ideal, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Mas não para por aí. Temos esse modelo aqui também, ó. Garantismo penal. O garantismo penal, ele é muito mais voltado ao processo penal. É um sistema equilibrado de aplicação de norma penal, reservando seu campo de atuação para as infrações penais mais graves, né? Abolindo-se tipos penais que contemplem crimes de menor potencial ofensivo, mas sempre com respeito ao devido processo legal e seus corolários. Né? Aqui, Ferraioli vai dizendo do garantismo penal, ele coloca o processo penal com uma série de garantias constitucionais, como contraditório, ampla defesa devido ao processo legal, publicidade dos atos processuais, inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, isso tudo como forma para que o processo penal represente uma garantia. E ele trabalha um sistema equilibrado. Deve existir uma garantia para o Estado, que ele aplicará a pena para aquele que praticou o crime. Também deve existir uma garantia para a sociedade, não é? Para que aquele que perturbou a ordem social, não é? Sofra a penação, e também uma garantia do indivíduo de que ele não vai ser submetido a um processo arbitrário ou um abuso de poder. Eu entendo que o garantismo penal seria como que o minimalismo no âmbito do processo penal. Acho que as ideias do garantismo penal e do minimalismo se casam. Né? Esse aqui é o mais feroz de todos os modelos
de direito penal máximo que vocês podem imaginar. Direito penal do inimigo, de Gunther Jacobs. É um modelo de direito penal cuja finalidade é detectar e separar dentre os cidadãos aqueles que devem ser considerados inimigos, terroristas, autores de crimes sexuais violentos, criminosos organizados, dentre outros. Ele diz o seguinte, olha, se o sujeito optou por não obedecer às leis, não se submeter às leis do Estado, então ele deve ser considerado inimigo. E como inimigo, assim ele deve ser tratado. Sem direito. Os direitos e garantias constitucionais, eles existem para o cidadão, não para o inimigo. Olha só a ideia de Jacobs. Gunther Jacobs. Então, olha só a noção de direito penal do inimigo. Bom dia. Tá travando um pouquinho a tua fala aí, não sei, de repente pode ser a sua conexão. Deixa eu ver minha conexão, como é que tá aqui. Olha, a conexão aqui tá legal. Melhorou aí para vocês? Agora ficou Nos limpo. processos de fala. Se eu começo a falar, eu acho que no meio ele começa a dar uma travada, mestre. A gente até achou que fosse a nossa aqui. Entendi. Eu também pensei que fosse a minha, mas como eu vi que geral no grupo estava perguntando, aí deve ser do professor. Deixa eu só ver aqui se eu mudo a posição aqui. Peraí. Se eu vejo aqui, de repente pode ser meu microfone. Antes estava ok, mestre. Começou por agora. Tá, peraí. Uns 3, 4 minutos. Eu vou mudar o provedor da internet aqui. Só um minutinho que eu vou sair da Fibernet e ir para Oi. Melhorou agora? Aparentemente está fluido. Tá fluido, né? Então, vamos lá. Eu aqui, o que eu fiz? Eu coloquei duas internets, a da Oi, que eu já tinha, e coloquei a Fibernet, porque às vezes uma não funciona, eu uso a outra. Agora tem dia que as duas me deixam na mão, né? Bom, enfim. Então, queridos, esse é o direito penal do inimigo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falo em descriminalizar o aborto, eu estou seguindo qual corrente de direito penal aqui dessas que eu falei com vocês? Quero descriminalizar o aborto. O mínimo, professor? Poderia falar também que é um modelo abolicionista? Eu ia perguntar isso, mas se o abolicionista poderia ser aplicado. Porque ele quer alterar, né, o preceito atual, né? O que acontece? Quando eu falo em abolicionismo, eu falo em despenalização máxima. Quando eu falo em minimalismo, eu falo em despenalização mínima. Aliás, criminalização mínima. Então, na verdade, o minimalismo e o abolicionismo, eles são visão correlatas, né? A única diferença é que o abolicionismo, ele é feroz. Ele quer passar o cerol. Ele quer dizer que o direito penal não precisava existir, né? Já o minimalismo não. O minimalismo ele vai no limite. Então ele não diz assim que o direito penal não deve interferir. Ele diz que deve interferir o mínimo. Então, por exemplo, o que seria uma visão minimalista do direito penal no caso do aborto, né?
o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante deveria continuar sendo crime. Né? Agora, por exemplo, o autoaborto não deveria ser considerado crime. E aí vem todos aqueles argumentos, né, que as pessoas falam, por que o aborto não deve ser crime? Cada um defende um lado, né? Tem várias correntes para deixar de ser crime, e tem correntes também que dizem que deve ser considerado crime. E aí eu posso chegar aqui, ó, direito penal máximo. Não, aborto tem que ser crime, engravidou tem que ter a criança. Não é? E aí a impressão que tem é que os homens, de uma certa hora para outra, passaram a ter úteros, né? Porque eles defendem a criminalização do aborto de uma forma ferrenha. E eu peguei o aborto, não é à toa. Falar do direito penal mínimo e aborto é muito fácil. E ao mesmo tempo muito complicado também. Por exemplo, dentro da ideia de direito penal mínimo e aborto, eu começo a entender a seguinte situação. Imagina uma menina de 18 anos que engravidou, mas por extrema vergonha, timidez, dentro de uma família muito tradicional, religiosa, né? E não quer, tem medo de falar para os pais. Aí acaba comprando na internet lá um comprimido e pratica o autoaborto. Aquele autoaborto gera uma hemorragia, ela é levada para o hospital, chega lá, descobre-se que ela praticou o autoaborto. Se instaura um processo criminal. Vocês acham que a cadeia seria o local ideal para essa menina de 18 anos? Eu entendo que não. Eu concordei com o que ela fez? Também não. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero colocar uma coisa na cabeça de vocês. Uma coisa é eu dizer que eu sou a favor do aborto. Outra coisa é eu falar que eu sou a favor da punição para quem pratica o aborto. Entenderam? Alô? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, né? Entendemos. Então, olha só. Olha só que coisa interessante. Quando eu falo que eu não quero a punição para quem praticou o aborto, eu não estou dizendo que eu sou favorável ao aborto. Eu só acho que o aborto deveria ser tratado pelo Estado de outra forma. Porque eu acho que o direito penal não deve entrar ali. Não que os outros ramos do direito não possam regular. Vocês acham que tudo que é proibido tem que ser crime? Não. Não. Furar fila no banco é proibido, mas não é crime. Não é? Então, veja bem, eu não preciso ser favorável ao aborto para dizer que o direito penal não deve punir o autoaborto. Eu posso ser contra o aborto, mas entender que o direito penal não deve ser chamado nessa hora. Ele não deve interferir nesse momento. Entenderam? Sim, mestre, claro. Realmente. Então, assim, cara, é essa mentalidade que nós temos que ter. Se você perguntar assim, Ricardo, qual é a corrente? Eu sou minimalista e sou garantista. Garantista no processo penal, minimalista no direito penal. Querem ver uma outra coisa interessante? No Brasil, a prostituição não é crime. Prostituição no Brasil não é crime. A pessoa pode se prostituir. Mas explorar a prostituição é crime. Explorar a prostituição. Então, por exemplo, se eu montar uma casa de prostituição, não é?
e botar lá as meninas para trabalhar para mim, se eu pagar a elas, não é, um salário, se eu assinar a carteira de trabalho delas, se eu der a ela um local de trabalho com segurança e higiene, eu respondo por um crime. Mas quando ela vai para a rua, fica expondo o seu corpo na rua, sofrendo vários tipos de ofensas verbais, agressões, sujeitas, né, a todos os tipos de violência urbana, não é? Ela lá não está praticando crime, mas também não tem direito trabalhista nenhum. Não é uma coisa, não é um meio que contrassenso? Ah, Ricardo, você é a favor de criar zona. Eu não falei isso. E nem disse que eu sou a favor da prostituição. Nem disse que eu sou a favor de que todo município tinha que ter 10, 15 casas de prostituição. Eu só estou olhando a necessidade do direito penal intervir aí. Realmente é meio complicado, né, professor? Porque, assim, eu não entender que diferença tem você se prostituir na rua lá e todo mundo vendo lá nas beiras da rua lá, em qualquer cantinho, ou dentro de uma casa, você estaria até mais reservado, ninguém nem vai ver isso. Reservado, protegido, Exatamente. com a carteira de trabalho assinada, com os direitos. Rapaz, se uma mulher praticando uma prostituição, né, contrai uma doença, vai morrer de fome. É verdade. Se ela contrai lá uma doença que ela não pode trabalhar mais, não pode fazer, ela vai morrer de fome agora. Se ela contribuir com o INSS, ela pode ter lá uma pensão no INSS, não é? Diga. Então, é o que você falou. É mais o intuito deles não deixarem ter uma casa e tal é para combater a exploração, porque muitas vezes a mulher faz um programa por R$50, ganha R$10 e o cara da casa ganha 40. Entende? Aí o que ele faz? Isso é uma exploração. Então, em vez de eles criarem leis para regular o serviço, entende? Eles vão criar lei para punir, porque é muito mais fácil você punir do que você ter que ir lá de noite, mandar um fiscal fiscalizar uma casa noturna para ver se está tudo certinho. Entende? É muito mais fácil você criar uma lei e falar, se você fazer, você é preso, acabou. Mas tem um detalhe aí por trás disso. Enquanto essas casas forem ilegais, existe uma propina por trás para que elas funcionem. Existe uma grana por trás. Muitas vezes a casa é até dos próprios caras, né? Então, enquanto for ilícito, existe uma propina. Enquanto o aborto for crime, existem clínicas clandestinas de aborto. Complicado. Não para por aí. O uso da maconha. Né? O uso da maconha. O sujeito não pode plantar maconha no quintal dele para ele usar. Mas o STF já está analisando isso, né, através de uma ação para entender que é inconstitucional a punição por uso da maconha, não da cocaína, mas da maconha. Já tem 3 votos favoráveis à descriminalização do uso da maconha. Até onde acompanhei, o último é proibido o uso, mas pode o... Não entendi. Não, tá falando sozinho, o microfone tava ligado aqui. Tá bom. Então, assim... Aquele negócio de é proibido o uso, mas não pode ter. Às vezes eu já vi muito vídeo policial prendendo usando o artigo antidroga que diz que é proibido você portar. Mesmo o cara estando apenas com maconha para uso. Aí o policial fala, não interessa, a lei diz que é proibido trazer consigo, portar, plantar, então você está preso.
É isso mesmo. O tipo penal diz isso. Então, assim, já tem 3 votos a favor de descriminalizar dentro dessas condições. O sujeito plantar e ele consumir o que ele planta, tendo um limite, acho que de 6 plantas no máximo. Né? Bom, isso tudo são temas para refletir um pouco a teoria da pena e a necessidade de uma revisão, né, de uma reflexão sobre o tema, antes da gente sair aprendendo a calcular a pena igual um matemático, né? É importante a gente entender que quando você calcula uma pena, você não está fazendo só um cálculo matemático, você está lidando com pessoas com crises existenciais, com crises sociais, que merecem uma resposta proporcional, né? De acordo com a corrente de direito penal que você venha a ser adepto. Né? Queridos, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Algum questionamento? Não, mestre, foi legal o debate, as informações, realmente as doutrinas. Bem interessante. Bacana. Então, queridos, eu vou me despedindo de vocês. No nosso próximo encontro, a gente começa a falar de pena privativa de liberdade, né? E a gente já começa a aprender como se calcula uma pena privativa de liberdade, né? E aí nós vamos esquentar os tamborins. Aliás, nós hoje esquentamos tamborins, né? Semana que vem a gente entra na avenida. Que Deus abençoe a todos vocês. Diga. Só uma perguntinha antes de sair. A presença está colocando no chat? À medida que vocês forem entrando, já coloca lá no chat para mim. Ah, tá. Eu acabei esquecendo. Vou colocar aqui agora, então. Obrigado, tá? Coloca lá. Valeu. Bom final de semana, tá, mestre? Obrigado pela aula aí. Igualmente. Que Deus abençoe a vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Aqui também. Tá, mestre.